No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Estou recebendo aqui no estúdio o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu pessoal, todo o público. É uma satisfação, iniciando o ano, estar aqui com você, passado esses 14 dias. Vereador Laércio Santos, eu estive acompanhando o presidente da Câmara, Martelo, numa inspeção à nova sede da Câmara Municipal da Vila Augusta e confesso que eu fiquei horrorizado. Muito pior do que eu poderia imaginar. Eu não entendo como é que aquele prédio foi inaugurado. Para mim tem que ser desinaugurado. E o senhor esteve lá na inauguração? Pedro, eu estive lá por essa única oportunidade e também o que eu vi não me agradou, não. Eu acho que é muito amadorismo que foi feito ali. Boa definição. A Câmara Municipal, ela merece um prédio mais robusto. E o pessoal sabe que há um tempo atrás nós tínhamos 21 vereadores, quer dizer, já uns 15 anos, né, Pedro? Sim. Nós tínhamos 21 vereadores e tinha um legislativo ali na Praça Getúlio Vargas que comportava os 21 vereadores e seus respectivos assessores. A cidade cresceu, optou-se por locar um prédio e depois comprar uma área para definir um novo legislativo. O ano que vem faz 10 anos aproximadamente dessa novela da aquisição do prédio, nova Câmara e tudo mais. Eu tenho para mim, Pedro, que obra para o Legislativo, quem tem que cuidar é o Executivo, que tem muito mais estrutura, tem as secretarias próprias, tem os técnicos para fazer medição. O Legislativo, a cada 2 anos, troca de presidente. Então, fica muito difícil uma obra ser conduzida em 2 anos, ser concluída em 2 anos, e o sucessor daquele vir e dizer que está tudo certo ou que aquele projeto está por agradar. Já começa que o próprio Legislativo não pode adquirir o prédio. Quem adquire é o Executivo e repassa para o Legislativo. Então, eu tenho que essa questão de um novo prédio da Câmara, de fato, é necessário, é urgente. Contudo, o Executivo deveria ter tomado a frente disso. Errou lá atrás, quando o ex-presidente Eduardo Soltur, ele acabou fazendo um contrato com a Proguaru para fazer a chamada, entre aspas, reforma da nova Câmara. A gente sabe o que deu, uma obra mal feita pelos próprios funcionários da Proguaru envolvidos naquela execução. Posteriormente, o também ex-presidente e agora vice-prefeito da cidade, professor Jesus, conduziu a reforma pela segunda oportunidade do chamado prédio da nova Câmara Municipal. A meu ver, não de forma adequada, porque precisaria ter feito um estudo pré-executivo, ou seja, um projeto realmente robusto que represente de fato a cidade, que represente a Câmara Municipal e represente a população. Da forma que foi feito aquilo ali, para mim, é como se fosse um tapume igual esse aqui do seu estúdio, todo preto, do plenário, sim, sem sanitário nos gabinetes dos respectivos vereadores, um acesso lá pela parte do fundo onde você pode estacionar de forma não bem delineada. Então, eu tenho para mim que é algo muito mal contratado e que, de fato, o atual presidente Martelo precisa, sim, definir se realmente nós vamos para lá do jeito que está. Eu tenho para mim que não tem a mínima condição. Não tem. Inclusive, é perigoso da forma que está, porque o plenário ficou muito pequeno. Naquelas discussões muito assodadas, poderemos ter problema com relação à segurança e tudo mais. Então, eu não vejo como próprio para esse momento a mudança do legislativo. A população que nos assiste pode falar, mas os vereadores não viram isso? Acontece que essa definição de contratação, de execução da obra é papel do presidente, não é papel dos vereadores que é votado a empresa A, a empresa B, é submetido ao dia a dia do legislativo. Então, muitos colocam, às vezes, o pensar que todos os vereadores decidem de forma como se fosse um parlamentarismo de fato e de direito, mas não é. Tem característica executiva, é papel de quem está presidindo a Câmara Municipal conduzir esta situação. Por isso que eu digo, caberia ao Executivo, a meu ver, é muito mais producente para o interesse público, fazer um prédio naquele local adequado à Câmara Municipal e não só isso, aproveitar o espaço remanescente, Pedro,
para outros equipamentos do interesse prefeitura. público. Exatamente. E da forma que está ali, eu tenho para mim que aí sim eu diria que o valor que a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, pagou por aquele prédio, aí ficou e ficará muito caro se for utilizado daquela forma que está sendo utilizada, de forma muito, vou dizer assim, muito irregular, porque não vai atender os interesses como deveria atender de toda a cidade, toda a população. Bom, o senhor falou que o gabinete do vereador não tem banheiro. Não tem banheiro, não tem janela. Parece uma cela de cadeia. Insalubre, né, Pedro? Totalmente. Dá Insalubre. até a claustrofobia. Totalmente, ainda mais em época de pandemia. Cá entre nós, eu gostaria de saber se houve projeto de arquiteto ali. Quem foi o arquiteto que concebeu aquele projeto? Merece uma moção de repúdio. Outra questão ali, não sei como é que inauguraram aquilo, hein? Inaceitável essa inauguração, inaceitável. Você sabe que quando fizeram essa inauguração, eu estive lá e eu vi umas cadeiras que foram levadas pelo, acho que cerimonial, umas cadeiras vermelhas lá, e eu fiquei imaginando, por que essas cadeiras vermelhas aqui? Essas cadeiras eu acho que é do cerimonial da prefeitura. Não tinha cadeira nenhuma. E foi emprestado para a Câmara Municipal fazer esse trabalho. Realmente, Pedro, eu vou dizer, fiquei envergonhado. Porque aquilo, a cidade merece um legislativo à altura da cidade, como você disse de Mogi, tem outras cidades, Jacareí. São José. Não vou pegar o exemplo da capital, porque tem um outro orçamento, mas Guarulhos precisa fazer valer o orçamento que tem. Quando nós temos um orçamento para o legislativo, não é simplesmente para fazer as economias e devolver o dinheiro para o executivo. Tem que devolver o dinheiro, mas o dinheiro que é repassado para o legislativo precisa ser usado adequadamente. Quando eu falo adequado, não é para ficar dando aumento de salário para os servidores por si só. Outros trabalhos que há que ser feitos pelo Legislativo. Ter uma TV Câmara eficiente, ter um sinal de internet eficiente, a população que procura o Legislativo ser bem atendida, é esse o propósito do Legislativo. E não simplesmente buscar, não, economizou tanto. Economizou sim e devolveu. E qual foi a qualidade do exercício, do serviço prestado à população no último exercício? Isso não existe. Aquela interação que há que haver dentro do Legislativo com a população, isso não existe. Então são essas melhorias que o Legislativo precisa ter. Ter um Legislativo de fato, Pedro, forte e qualificado, que mereça respeito da população. E lembrando também que a Prefeitura de Guarulhos tem várias secretarias esparramadas por aí, né? Algumas estão instaladas lá no Adamastor, algumas estão instaladas no prédio da Educação, não é isso? Eu acho que poderia aproveitar aquele prédio ali e colocar várias repartições da Prefeitura. Fora, Pedro, não só na cidade. Você sabe que a educação existe uma estrutura muito grande de materiais, equipamento, alimentação, e existe itens que são armazenados fora da cidade de Guarulhos. Fora da cidade? Fora da cidade. São empresas que prestam serviço para o município e guardam nos seus devidos armazéns. Isso poderia ser feito naquele local, ser bem utilizado. Eu venho falando desde quando estou vereador, aquele equipamento ali para a educação poderia ser muito bem utilizado. E poderia utilizar a parte superior, por exemplo, para ser a Câmara Municipal. Então, é um planejamento bem feito por parte do Executivo, quem ganha é a cidade. Agora, da forma que foi ali, não é nada contra os presidentes que estiveram à frente da Câmara Municipal, mas aquela obra ali não atende aos interesses e efetivamente o presidente Martello está com razão, vai ter que tomar as providências, porque senão vai acabar sobrando até para ele, porque ele que é o atual presidente que poderia estar concretizando essa mudança e vai dizer, lá na frente ele vai ser julgado como que foi o responsável por tudo isso e de fato não foi. O Martello herdou um abacaxi. Nossa Senhora, faltou projeto arquitetônico ali, ponto. Bom, vereador, o senhor é advogado, eu gostaria de aproveitar, eu quero recapitular. A liminar que a vereadora, sua colega Genilda Bernardes, agora não é mais vereadora, né, conseguiu em relação a Proguaru, persiste, né, está em vigor. Está mantida, né, ela obteve a liminar, o Tribunal de Justiça, ao ser provocado pelo prefeito, manteve a decisão, de forma que, neste momento, o prefeito não pode dar nenhuma sequência naquela pretensa extinção. No pretenso estudo e consequente extinção da Proguaru. Inclusive o desembargador relator que estava de plantão chegou a falar em desobediência judicial, né? Bem, o prefeito sabe que ele extrapolou os limites da lei ali, né, Pedro?
Quando você tem uma liminar que foi verbalizada dentro da sessão do Legislativo e, ao mesmo tempo, ele alegou ignorância e sancionou o projeto de lei, ele assumiu o risco. E a votação também não deveria ter sido suspensa? Não, a votação não, porque ainda não tinha essa decisão. Não. Foi depois da votação? Isso. O que ocorreu foi com o projeto da educação. O projeto da educação já tinha a liminar. E foi votado. E o presidente, então, o professor Jesus, queria votar. Eu fui um dos que alertei ele para não fazer isso, que ele poderia ser responsabilizado aí nos termos da lei. E acabou não votando por toda aquela questão. Houve até uma segunda sessão que foi remarcada para tentarem derrubar a liminar e não conseguiu. Então, nesse caso da Progoru, tem para mim que o prefeito exagerou. Na educação, a liminar já caiu? Não. Não? Permanece também? Permanece. Então nós temos 2 liminares em vigor? 2 liminares em vigor, suspensas, 2 situações. Tá certo. Proibindo a terceirização na área da educação e proibindo a extinção da Progoru. É isso? Exato. Tá ok. Obrigado, vereador Lars Santos, pelo comparecimento, pelo esclarecimento e pela opinião, né? Uma opinião também muito interessante sobre a nova futura sede da Câmara Municipal. Eu não sei como é que foi inaugurado aquilo, inaceitável a inauguração. E olha, eu vou dar uma sugestão, os 34 vereadores deveriam ir lá conhecer a nova sede da Câmara Municipal. Porque o recesso termina agora em fevereiro, vereador? O recesso termina agora 31 de dezembro, 31 de janeiro, e volta em fevereiro, acho que é dia 2, se eu não estou enganado, a primeira sessão da Câmara. E é isso, né, Pedro? Eu acho que o presidente Martello, se constatar que efetivamente aquilo lá não reúne a mínima condição, não tem que tomar a decisão, doa quem doer. Eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. Não dá para simplesmente, eu acho que dá para continuar assim, vamos fazer um puxadinho. Não dá. Um baita de um prédio daquele, desta forma, não. O plenário, para mim, foi a parte mais acanhada que eu vi. Mas, nossa, o gabinete do vereador, tudo ali está ruim, muito ruim. Bom, o plenário também é pior do que o atual. E o acesso? Horrível. Não pensou nas circunstâncias de emergência e segurança. Inclusive, o plenário é muito inflamável, viu? Eu duvido que o bombeiro vai dar uma AVCB naquelas condições. Também duvido. Duvido. Eu concordo com o senhor. Duvido. Obrigado, vereador Lars Santos. Obrigado, Pedro. 7h30, 7 horas e 30 minutos. Um rápido intervalo, produção.